A dica de hoje é sobre tratados internacionais de direitos humanos. Olá pessoal, aqui é Ricardo Torques quem fala, professor do Estratégia Concursos, e nós vamos analisar a temática dos tratados internacionais de direitos humanos frente ao nosso ordenamento interno. Afinal de contas, é importante que você entenda, para fins da sua prova, qual é a hierarquia, qual é a posição, onde se acomodam na nossa pirâmide hierárquica as normas de direitos humanos prescritas internacionalmente. Quando dá assinatura de um tratado internacional, nós temos a aprovação pelo Congresso por intermédio de um decreto legislativo. Ato contínuo, o presidente faz depósito e ratificação deste tratado no organismo internacional e publica, por fim, um decreto executivo dando ampla publicidade a este tratado. Dessa forma, de forma genérica, abstrata, sem considerar as peculiaridades que nós vamos analisar, os tratados internacionais eles ingressam em nosso ordenamento jurídico revestidos sob a forma de um decreto legislativo. E o decreto legislativo é o quê? Um ato normativo primário infraconstitucional interno. Ou seja, é um ato normativo primário porque busca fundamento de validade na Constituição, ele é infraconstitucional porque está abaixo da nossa Constituição e ele assume aqui um caráter de, o decreto legislativo seria uma das espécies legislativas internas. Pois bem, essa é a regra geral, seria uma espécie de norma primária infraconstitucional. Contudo, quando dissermos respeito aos tratados internacionais, temos que considerar aqui dois dispositivos fundamentais. Primeiro, o parágrafo 2º do artigo 5º, que é a norma constitucional originária, e segundo, o parágrafo 3º do mesmo artigo 5º, que é uma norma constitucional trazida para o nosso texto por intermédio da Emenda Constitucional 45 de 2004. Qual é a importância desses dispositivos? O primeiro deles diz que a nossa Constituição ela está aberta para direitos e garantias fundamentais prescritos em normas internacionais. Portanto, convenções internacionais de direitos humanos, elas são materialmente constitucionais e, segundo parte da doutrina, também seriam formalmente constitucionais. Ou seja, há quem defenda no âmbito da doutrina e antes mesmo da existência do artigo 5º, parágrafo 3º, que só veio em 2004, que todos os tratados internacionais de direitos humanos seriam normas material e formalmente constitucionais. Contudo, esse não é o entendimento que prevalece. Passou-se o tempo, nós tivemos a Emenda Constitucional 45, que trouxe o parágrafo 3º, e esse parágrafo 3º foi extremamente claro, ao mencionar que terão status de emenda constitucional os tratados internacionais de direitos humanos que forem internalizados seguindo o rito de aprovação das emendas constitucionais, ou seja, passarem por duas votações nas duas casas e obtiverem nessas votações 3/5 dos votos. Se isso ocorrer, eles são alçados ao caráter de normas constitucionais e integrariam, portanto, o bloco das normas, integrariam, portanto, o bloco de constitucionalidade. O que nós temos hoje efetivamente? O Tratado de Marrakech e a Convenção de Nova York e o seu protocolo facultativo como normas constitucionais dentro do nosso ordenamento jurídico. Em sendo normas constitucionais, elas seriam superiores às normas infraconstitucionais internas. Só que a discussão continuou. Por quê? Porque ainda existe a doutrina que defende, com fundamento no artigo 5º, parágrafo 2º, que todos os tratados internacionais de direitos humanos teriam esse caráter constitucional material e formal, e a prescrição legal dizendo que, após 2004, os tratados internacionais de direitos humanos que forem internalizados e que seguirem esse rito específico seriam equiparados às emendas constitucionais. A dúvida remanesce. E os tratados internacionais que foram internalizados antes, que não observaram esse regramento específico previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, até porque esse artigo 5º, parágrafo 3º não existia. Eles serão normas infraconstitucionais, eles teriam ali a mesma hierarquia que as demais leis internas do país. O entendimento do STF, ao analisar a hierarquia do Pacto de San José da Costa Rica, foi o seguinte, foi dizer que esses tratados internalizados antes da Emenda Constitucional 45, eles possuem status de norma supralegal. Ou seja, eles estariam acima das normas infraconstitucionais internas, acima das leis complementares, das leis ordinárias. Portanto, eles criariam um novo feixe
de norma internacional. Só que continuam sendo infraconstitucionais, ou seja, estão abaixo da Constituição e não são formalmente constitucionais, mas estão acima da lei, da legislação infraconstitucional interna. Portanto, para fins de prova, quando se tratar de tratados internacionais de direitos humanos, você deve lembrar que eles podem se acomodar na nossa pirâmide hierárquica em duas posições. Ou na posição do ápice, como norma constitucional efetivamente, quando aprovados após a emenda constitucional 45, observando o rito do parágrafo 3º, artigo 5º, ou no meio da nossa pirâmide hierárquica, acima das normas infraconstitucionais internas e abaixo da Constituição como normas supralegais. Dá uma olhada. O que nós temos, pessoal? Nós temos os atos normativos secundários, aqui, por exemplo, portarias, decretos executivos. Aí os atos normativos primários, entre os exemplos, nós temos a lei complementar, a lei ordinária. Depois nós temos os tratados aprovados com quórum de normas infraconstitucionais, que teriam a natureza supralegal, ou seja, eles estão acima dos atos normativos primários, mas abaixo do bloco de constitucionalidade. E no ápice, nós teríamos os tratados internacionais de direitos humanos que foram internalizados com o quórum de emenda, seguindo a regra específica agora trazida no parágrafo 3º do artigo 5º. Portanto, essa é a estrutura da nossa pirâmide hierárquica e sempre que nós falamos em direitos humanos, você deve ter isso em mente para saber onde e em relação a quem essas normas se subordinam. Um forte abraço e a gente se vê em breve em mais uma dica aqui no nosso canal do YouTube. Até mais!